Boa noite a todas as pessoas. Sejam bem-vindos à nossa casa. Nós vamos dar início aos trabalhos. Ocorrem em todas as quintas-feiras, né? Nós vamos ter o privilégio de ter uma fala, uma palestra do nosso querido Almeida, né? Que é uma extraordinária pessoa por tudo que ele já fez e faz na vida dele, né? Um incansável divulgador da doutrina espírita. E com certeza hoje vocês vão ter uma oportunidade única de poder, como está propondo o tema aqui, até viajar em outras coisas. Okay? Mas antes de eu passar a palavra ao seu Almeida, gostaria de lembrar para vocês que no próximo domingo nós vamos ter aqui na creche do nosso lado a feijoada. Não dá a feijoada com esse clima aqui que nós temos aqui, tá meio... Mas é que a feijoada fica muito boa, Exatamente, você ficar com a feijoada na vida. Mas não tá vai estar 40 graus em julho, então não vai estar muito fácil fazer feijoada, mas com certeza vai estar muito bom para comer a parmegiana, né, que vai ser, está sendo vendida aí a R$90 para 2 pessoas para servir no meio da parmegiana. E também a casa, ela faz também, está fazendo a arrecadação desse mês do feijão, né, que pode ser deixado aqui no centro, sendo arrecadado na creche, ou diretamente também na creche. Ok? Bem, São Almeida, eu posso dizer para vocês, né? São Almeida sempre foi, para mim, uma pessoa extraordinária, guarda do meu coração. Talvez o maior professor de espiritismo, talvez um dos maiores professores que eu já tive na minha vida, né? Pela sua capacidade de compreender, entender a doutrina espírita e, principalmente, não ser apenas um lançador da doutrina espírita, mas também uma pessoa que sempre colocou isso em prática. Né? E quando a doutrina espírita nos coloca, né, que fora da caridade não há salvação, então não adianta a gente ter todo o conhecimento se a gente não coloca tudo isso em movimento. Né? O Sr. Almeida, incansável, trabalhador dessa casa, desde a fundação dessa casa, a fundação da creche do nosso lar aqui, tem colocado em ação de uma maneira muito importante esse princípio. Então, para a gente dar início aos trabalhos, antes de eu passar a palavra para o Sr. Almeida, nós vamos fazer uma prece. Pois a prece ela sempre tem um objetivo para que todos nós aqui reunidos possamos sintonizar os nossos pensamentos. Então, por isso, vou convidar todos vocês nesse momento para levar os pensamentos para Deus, para Jesus, pedindo para que o nosso Divino Mestre, através dos seus mensageiros de luz, encaminhe para cada um de nós aquilo que necessitamos para fazer a transformação do nosso corpo e do nosso espírito. Ó Mestre Jesus, abençoe a todos nós, que na noite de hoje inspire o nosso palestrante, para que ao final da sua fala, todos nós possamos ser avançados no conhecimento da doutrina, todos nós possamos ter aprendido um pouco mais, principalmente incorporar esses ensinamentos para fazer a transformação íntima que todos nós necessitamos. Que Deus abençoe a todos nós. Que assim seja. Então, Almeida. Obrigado, Adilson. Boa noite a todos. É uma alegria estar com vocês essa noite para conversarmos um bocadinho a respeito de doutrina de uma maneira bem tranquila, bem informal, não é? E espero que isso possa vir de alguma forma contribuir para que a gente leve para casa algumas ideias e pense sobre elas, né? E a gente, se tiver atenção, a gente vai encontrar em muitos lugares, em muitas oportunidades, motivos para a nossa meditação, motivos para nós estarmos conjecturando a respeito daquilo que foi escrito. Isso nós encontramos nas artes de uma maneira geral e
na pintura, na música, na dança, em qualquer lugar que a gente encontre uma manifestação de arte, a gente vai ver ali a expressão de alguma coisa interessante que nos leva a tirar conclusões a respeito da doutrina espírita. E eu trouxe para vocês esta noite uma música que é do Fábio Júnior. Essa música, ela conta uma historinha bastante interessante, que eu gostaria depois de a gente desmembrar isso aqui para conversarmos sobre isso, né? A música, se fosse bem cantada, diria uma coisa muito melhor. Como não é bem cantada, vocês, por favor, sejam caridosos, né? É o Contador de Estrelas, é o nome da música, e quem é o autor e canta essa música é o Fábio Júnior, né? Então a música fala mais ou menos o seguinte: sempre que me encontro contando estrelas do céu, fica uma pergunta na minha mente: o que eu faço neste mundo? Qual é o meu papel? Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. A vida aqui neste mundo. Existe uma razão maior que eu quero saber antes do fim. Saber quem sou, para onde vou, de onde eu vim. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita, pena que a gente não sabe viver. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista, e o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. E o sonho de ser feliz um dia vai acontecer. Vocês já tiveram oportunidade de observar o firmamento, ver o céu numa noite limpa, cheio de estrelas, não é? Quantas estrelas a gente consegue ver com a nossa visão desarmada, ou seja, sem equipamento nenhum? Sem equipamento nenhum, a gente pode ver mais ou menos um pelo outro 1.500 estrelas. Mais ou menos 1.500. Cada estrela dessa, que é uma pequena parcela da que existe, porque se nós pegarmos qualquer instrumento para aumentar a nossa capacidade de visão, aquelas 1.500 se multiplica por muito mais. E hoje temos uma variedade de instrumentos muito grande que permite essa ampliação. Há um telescópio colocado em órbita, não só ao redor da Terra, mas também viajando pelo cosmos, é o James, que vê numa profundidade enorme, numa grandeza enorme. E a gente fica se perguntando, puxa vida, está lá na Bíblia que Deus criou o Sol e as estrelas, a Lua e as estrelas, para presidirem o dia da noite. Um para presidir o dia e outro a noite. E a gente fica se perguntando, são milhões, bilhões, trilhões de astros e estrelas volitando pelo firmamento, nesse universo que nós conhecemos. Mas nós não vemos essas estrelas. Muitas nós não enxergamos e nem sabíamos que elas existiam. Somente com a chegada desses equipamentos é que nós fomos descobrindo a sua existência. Olha, mas se nós nem sabíamos que elas existiam, então elas não servem, na verdade, para nos separar do dia da noite para nós, porque elas são ignoradas. Se a gente for contar isso em tempo que a luz delas usa para chegar delas até a Terra, muitas delas nós estamos vendo agora, mas elas já nem existem mais, porque a sua luz, embora caminhando na velocidade da luz a 300.000 quilômetros por segundo, o que acontece? Demora alguns milhões de anos para a luz chegar dela até nós.
Ou seja, o céu que nós observamos hoje, muita coisa que nós estamos olhando já não existe mais. Já acabou. Esses mundos já desapareceram. Então, vejam que é bastante interessante, que a gente tem que entender bem a informação bíblica, porque nem sempre ela corresponde a uma verdade científica. Muito disso que nós estamos vendo não existe mais. O céu que Jesus citou, que a Bíblia cita, por ocasião do nascimento de Jesus, já está completamente modificado daquilo que era ao tempo de Jesus e agora. Porque esses astros estão em constante movimento, estão se movimentando. Algumas estrelas chegam no ponto em que elas esgotam completamente o material que fazia com que ela permanecesse acesa e emitindo luzes e calor. Apagou-se, acabou, já não existe mais. Uma dessas estrelas, quando chega no fim de sua possibilidade de emitir luz e calor, ela sofre como que uma explosão e tem uma supernova, uma estrela novíssima que surge a partir de uma renovação das energias, contrariando até mesmo algumas leis da termodinâmica, que fala o contrário, que uma vez esgotada a energia não tem mais possibilidade. Mas as estrelas, acontece isso. Então, quando estão no fim da vida, às vezes há uma nova explosão e ela ressurge na forma de uma supernova, como são chamadas. Não é? Então, veja que esse céu que nós observamos é algo que é efêmero. Não é aquilo que nós estamos vendo. Aquilo que nós estamos olhando, muito disso não existe mais. Já acabou. Algumas se apagaram para sempre, outras já estão renovadas. Mas como é que nós podemos continuar vendo essas estrelas? É porque a luz de chegar de lá até aqui, às vezes ela demora centenas, milhares de anos para chegar lá da estrela até aqui. Como nós vivemos aí caprichando bem, né? Uns 80, 90 anos por aí, quer dizer, a nossa vida de quando começou e quando terminou, mudou-se tudo e nós nem tomamos conhecimento disso. A gente não fica nem sabendo. Então, quantas coisas acontecem que a gente fica se perguntando, puxa vida, qual é o meu papel neste mundo? Como diz o poeta, né? O que eu faço neste mundo? A nossa Terra, ela também tem uma existência relativamente aos outros astros muito mais antigos, muito curta a vida da Terra ainda. E a gente está aqui nesse mundo. A gente fala assim, nossa, mas a Terra foi criada há bilhões de anos, não é? Um tempo que a gente não sabe nem mensurar, não sabe como medir isso aí, escapa a nossa capacidade de percepção, fazer uma medição mais ou menos aproximada do que aconteceu. Mas aconteceu. Então a gente está se perguntando, qual é o meu papel neste mundo? Estou vivendo aqui na Terra, nós estamos vivendo aqui na Terra, em um determinado momento. Quantos anos? 50, 60, 90? Eu tenho 90. Estou no lucro com vocês. Não estou no lucro. Mas 90 anos não é nada. Não é nada. É um piscar de olhos, se nós pensarmos isso em termos astronômicos. É um piscar de olhos, simplesmente. Passa demasiadamente rápido. Mas, então, cada um de nós tem o direito de se perguntar, o que eu estou fazendo aqui na Terra? O que eu faço neste mundo? Já se perguntaram alguma vez sobre isso? Qual é o meu papel aqui na Terra? Qual é o nosso papel aqui na Terra? Para que nós viemos para cá? E como é que nós viemos para cá? Aí cabe uma série de conjecturas, né? Que nós gostaríamos de discutir com vocês, assim que o tempo o permitir. O que eu faço neste mundo? Qual é o meu papel? O que cada um de nós representa aqui na Terra, nessa existência? Bem, fulano foi um imperador, outro foi um governante muito importante, outro fez isso, outro foi um descobridor de verdades científicas, outro foi um grande elaborador de instrumentação nova para que nós pudéssemos
fazer culturas muito maiores e produzir muito mais alimentos. Enfim, quantas pessoas passaram por aqui fazendo criações enormes, maravilhosas para a humanidade. Mas quantos passaram também de uma maneira apagada? Nasceram, viveram, comeram e morreram e talvez nunca tenham parado para perguntar: qual é o meu papel aqui na Terra? É importante que a gente pergunte. Qualquer que seja a nossa situação, inseridos no lugar qualquer onde nós estivermos, a gente pode se perguntar: qual é o meu papel aqui na Terra? O que eu estou fazendo aqui? As religiões têm as mais variadas opiniões a respeito, né? As mais variadas opiniões. E o Espiritismo não é diferente. Também nos coloca com algumas afirmações muito interessantes. Para onde é que vai a vida da gente? Para onde ela nos conduz? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Não é por, diz o poeta, né? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Se nós estamos aqui, é porque nós temos alguma coisa a fazer, estamos fazendo alguma coisa, representamos alguma coisa, não apenas para a comunidade, para a terra em si, mas para nós mesmos. A doutrina tem informações extremamente importantes sobre o que nós fazemos aqui na Terra. Cada um de nós tem uma história. Às vezes as pessoas costumam falar assim, né? Que o mundo, que a gente foi criado quando nós nascemos. Algumas religiões dizem isso, que nós espíritos, almas, fomos criados quando nascemos. A doutrina espírita fala exatamente o contrário, que nós não somos criados quando nascemos, que nós já nascemos e desencarnamos múltiplas vezes. Aí as pessoas menos avisadas falam o seguinte: puxa, mas então quer dizer que nós já tivemos muitas vidas, não é? Nós não tivemos muitas vidas, nós temos uma vida só, porque a verdadeira vida nossa é a vida do nosso espírito. Esse é que tem uma vida só, o nosso espírito. A nossa carne, o nosso corpo, esse passa por diversas oportunidades de dar estabilidade, existência para o nosso espírito aqui na Terra. Mas o nosso espírito evolui sempre e é sempre o mesmo. E todas as vezes que ele nasceu aqui na Terra, ocupando corpos diferentes, ele deu continuidade a uma só vida que teve sua trajetória ao longo do tempo e ao longo do espaço. Foi uma trajetória que nós estamos correndo. E vamos permitir que essa trajetória seja cada vez mais proveitosa de acordo com o esforço, com a dedicação que nós fazemos para nós mesmos, para a nossa vida. E que esforço é esse? Quando nós encarnamos, a gente vem mais ou menos com uma coisa premeditada, com uma coisa mais bem traçada, para vivermos determinados anos. Não, nós vamos viver cerca de 60, cerca de 80, cerca de 90, ou cerca de 10, às vezes cerca de um ano só. E cada fase da nossa vida, esteja ela colocada como um ano, ou 90, ou 100 anos, ela representa a oportunidade que o nosso espírito tem de progresso, de progredir. E nós não podemos perder um minuto sequer dessa oportunidade que é preciosa para cada um de nós. Às vezes, tantas pessoas, não é, passam a existência como se aquilo fosse um sonho, como se aquilo não existisse. Nasci, vou morrer, não quero saber. Adeus, sei lá, depois eu vejo isso, eu não estou preocupado com Deus, não estou preocupado com nada, estou só vivendo aqui na Terra e estou vivendo do jeito que dá. Na verdade, essas pessoas estão desperdiçando, colocando para fora a oportunidade que Deus está concedendo a elas de terem progresso. E na próxima encarnação, quando vierem aqui para a Terra, novamente, se vierem aqui para a Terra, de ter uma vida muito mais perfeita, muito mais útil, muito mais promissora do que aquela que nós temos hoje. Porque todas as nossas vidas
são concatenadas, são organizadas, são colocadas em uma disposição tal que uma guarda relação com outra. Ou seja, o corpo que nós temos hoje, que o nosso espírito usa hoje, é uma consequência da encarnação que nós tivemos no passado, pois lá no passado nós tivemos a oportunidade de comprometer esse corpo com as nossas atitudes, com os nossos pensamentos, com as nossas ações. Às vezes as coisas acontecem na nossa mente e depois nós passamos isso para uma realidade efetiva. E quando nós fazemos qualquer ato, pode ser certo, isso está gravado indelevelmente no nosso espírito, no nosso perispírito, para sermos mais exatos. Não é? Então a pessoa fala assim, mas sei lá, a vida é muito esquisita, porque Deus não é justo conosco, cada um tem uma vida, alguns com grande dificuldade, passam problemas sérios, alguns são vítimas de vícios, outros têm uma vida virtuosa. Então Deus não é justo, por que dá para uns tanto e para outros tão pouco? A gente se esquece de que esse ter muito ou ter pouco, de esse ser feliz ou infeliz, está intimamente relacionada com a vida que nós já tivemos no passado. Nós construímos a nossa vida. Nós construímos a nossa vida. Em todos os momentos, a gente deve ter isso em mente e preocupar-nos com isso. A doutrina espírita vem e oferece para cada um de nós oportunidades enormes de nós remodelarmos a nossa vida. Não importa a situação que nós estejamos, podemos estar na pior situação possível, podemos estar entregue até ao crime, até aos vícios, até qualquer coisa ruim, que a vida ainda dá a oportunidade de nós reconstruirmos, recomeçarmos. E nesse recomeço, há uma expressão muito interessante da doutrina, que diz o seguinte, não é? Que nós não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o nosso futuro. Ou seja, a nossa vida atual é uma consequência do passado, mas é uma construtora do nosso futuro. Então, por que não nos preocuparmos com ela? Por que darmos tanta importância para coisas do dia a dia, do mundo, quando a gente esquece das coisas realmente importantes para a nossa existência? Dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser. Muitos de nós, às vezes, desprezamos a oportunidade de reconciliarmos-nos com qualquer pessoa que esteja em desavença conosco. Por que cada um de nós não pode pensar que aquele momento inoportuno, aquele momento infeliz, em que nós tivemos alguns posicionamentos, algumas atitudes que comprometeram toda a nossa encarnação, nós podemos ainda remodelar, procurando a pessoa, conversando com ela, nos desculpando. É tão importante que a gente seja feliz, que nós não temos outro objetivo a não ser buscar essa felicidade. Mas a felicidade é uma coisa de dentro de nós, não está fora de nós. Se eu tivesse uma maravilhosa casa para morar, se eu tivesse uma casa com um jardim enorme, onde houvesse piscina, onde houvesse animais, tal, como eu seria feliz? Quantos têm tudo isso que eu falei e são extremamente infelizes? Vocês veem perfeitamente no noticiário pessoas que têm essas condições financeiras de vida completamente abastada com todas as coisas boas, que em determinado momento desistem da vida. Por quê? Porque sentem-se vazios. Não é bem isso que eu queria. Não é bem isso que eu queria. Temos tantas historinhas interessantes que ilustram isso aí. Aquele cidadão, um filósofo, que disse para nós o seguinte, que ele amealhou todo o dinheiro que lhe foi possível. Ficou riquíssimo, tinha muitos haveres, muitas propriedades, tinha muita coisa. E essa muita coisa que ele tinha, ele achava, quando era moço, que isso ia constituir a sua segurança para a velhice, a segurança para o seu bem-estar, que ele seria muito feliz tendo isso. No entretanto, quando ele está próximo da morte, ele confessa o seguinte: juntei tanto dinheiro, mas onde estão os meus amigos? Aqueles amigos verdadeiros, onde eles estão?
Aonde estão aquelas pessoas que diziam que me amavam e que agora, neste momento em que eu estou precisando tanto de um abraço, de uma palavra de conforto, não estão mais comigo? Enquanto o dinheiro corria, estavam sempre presentes, mas agora já não estão mais. É isso que acontece. As verdadeiras amizades são aquelas que são firmadas não nos interesses imediatistas, mas naquelas coisas que são afirmativas das expectativas que nós temos da vida futura. E tenhamos isso em mente, que nós vamos fazer com que a nossa vida no futuro seja um reflexo da vida atual. E se é um reflexo da vida atual, não podemos perder um momento sequer de procurarmos estabelecer em torno de nós um ambiente de amizade, de companheirismo, de alegria. Sabemos dizer para o nosso companheiro que nós não temos rancor com ele, não, pelo contrário. Se nós o ofendemos, puxa, me desculpe, me perdoe, eu não tive a intenção de magoá-lo. Espere naturalmente que essas coisas que você tem contra mim, que você saiba relevar isso, que perdoe isso aí, porque eu não tive a intenção de te magoar, não tive a intenção de te prejudicar. Me perdoe, por favor. E estabelecer entre nós e essas pessoas a ligação mais forte. Conto para vocês uma coisa bastante interessante que aconteceu aqui nesta casa. Quando eu fazia o trabalho que hoje é feito pelo Omar e por as suas assessoras aí que trabalham com ele, na recepção fraterna das pessoas que vêm em busca de uma mensagem, vêm em busca de uma palavra de conforto, eu fiz uma boa parte do meu tempo esse trabalho. E aconteceu o seguinte, bastante interessante. Um dia chegou aqui na casa uma senhora que queria conversar com alguém. E foi conversar comigo, me encaminhar para conversar comigo. E ela dizia o seguinte para a gente: olha, eu vim aqui para ver se vocês fazem alguma coisa, algum trabalho, veja o que vocês podem fazer para a minha vida ter mais paz e mais sossego. Por quê? Porque o meu marido, infelizmente, apaixonou-se por uma outra mulher e já não para mais em casa, já não dá mais atenção para os seus filhos, nem para mim. Então ele é um homem, é um marido ausente da minha casa. E essa mulher é que é culpada por isso, porque ela que perturbou e desviou a cabeça do meu marido. Ela não podia ter feito isso. Queria que ela veio a expectativa que nós fizéssemos um trabalho qualquer que mudasse essa situação. Que aquele cara, que era o marido dela, fosse para qualquer lugar, até para o inferno, mas que não perturbasse a vida dela. Isso é o que era o pensamento dela no início. Então, nós conversamos bastante com ela e dissemos: mas o caso da senhora tem jeito. Nós podemos resolver o problema da senhora. Vamos fazer o seguinte: a mulher telefona constantemente para a senhora, não é? E quando ela telefona, ela dizia os maiores impropérios para ela. Que você não tem capacidade para segurar o seu marido em casa, ele não vai com a sua cara, não gosta de você. A mim ele gosta, de mim ele gosta, e de você ele não quer saber. Então você não tem capacidade para segurar o seu marido. E ela xingava, repetia palavrões para outra mulher e tal. Ficava aquela discussão telefônica, né? Terrível. Nós pedimos para ela: a senhora pode me ajudar? Nós vamos fazer um trabalho para a senhora. Nós vamos pedir pela senhora. A senhora precisa ajudar. A senhora fará o seguinte: quando essa senhora telefonar para você, você não xingue mais ela. Não xingue mais. Não a ofenda. Você pega o telefone, segura o telefone, deixa ela falar o que ela quiser. Mas você não diga nada. Só ouve, mas faça questão de não entender aquilo que você está ouvindo. Não entenda dessa forma. Saiba que você está diante de uma pessoa desequilibrada e que merece a gente ter por ela a maior compaixão possível. Ela falou assim: não sei se vou conseguir. Eu sei que não é fácil. Sei que não é fácil, mas a senhora vai experimentar fazer isso aí. E ela prometeu que ia se esforçar para fazer isso. Volta depois de 15 dias para casa outra vez e diz o seguinte: olhe, eu fiz um esforço muito grande, mas não mais eu respondo para ela. Ela fala, e eu fico pensando em outra coisa
ela fala sozinha, até que ela desliga o telefone. Que bom que a senhora está fazendo isso. Agora vamos precisar aumentar a dose, então. Quando ela estiver falando com a senhora, xingando a senhora não ouça o que ela está falando. A senhora vai simplesmente entrar em oração e pedir pela felicidade dessa mulher. Porque ela está precisando ser feliz. Ela está buscando a felicidade em qualquer lugar e achou que o seu marido é a felicidade dela, quando na verdade não é. Então a senhora vai orar por essa mulher. Peça a Deus por ela. Que ela seja feliz, que ela seja abençoada, que ela tenha uma vida confortável, boa, de saúde. Ela falou assim, mas o senhor está pedindo demais para mim. Não é demais, é necessário. É importante. A senhora faz parte do tratamento. A senhora precisa me ajudar, porque senão os espíritos não conseguem ajudar a senhora. E ela falou assim, vou tentar. Passaram-se mais uns 10, 15 dias, a mulher voltou e perguntei para ela, tudo bem com a senhora? Né? Ela falou assim, olha, graças a Deus está melhor. Realmente, eu entrei em oração por essa mulher quando ela ligava para mim, e as ligações dela foram se espaçando. Poucas vezes ela liga para mim agora. E não tem mais aquela agressividade que ela tinha. Não tem. Ela xinga, fala alguma coisa muito suave e tal, não é tão como ela fazia. Mas então continue assim. Continue orando, pedindo por ela. Vai ver que as coisas vão se acertando. Passou-se uns 2 meses, mais ou menos, que a mulher não apareceu mais aqui. Mas um dia, para minha surpresa, ela surgiu e queria falar comigo. Eu falei, vamos conversar. Ela falou, eu vim aqui só para agradecer a você. Eu falei, por quê? Porque, olha, o meu marido voltou para casa, estamos vivendo muito bem, trata muito bem os nossos filhos e a paz voltou a reinar na nossa casa. Então, eu quero agradecer muito a vocês pelo que vocês fizeram. E eu falei assim, puxa, nós mesmos encarnados não fizemos nada praticamente, não é? Além de dar algumas sugestões de procedimento para ela. Mas a espiritualidade trabalhou. E quando ela entrou em oração, a espiritualidade encontrou a sustentação necessária para que eles pudessem agir. E ajudaram, não excluindo aquela mulher que era a concorrente dela, não, ajudando aquela mulher também. E ela também acabou se acalmando, compreendendo a situação e deixou essa família em paz e a família reconstituiu-se de uma maneira feliz. E são felizes, muito felizes, segundo ela me disse, não é? E depois disso, eu não tive mais contato com ela. Não tive mais contato. Mas eu fiquei pensando, puxa vida, que força tem oração. Que força tem uma palavra amiga, uma palavra de conforto, de estímulo, que nós todos podemos fazer, não precisa ser nenhum indivíduo extraordinário, não precisa ser nenhum profeta, não precisa ser nada disso. Todos nós podemos fazer. Quando aquela pessoa chega cheia de mágoa para vir conversar com a gente, por que não darmos um conselho de paz para ela? Por que não orarmos por ela? Por que não pedirmos a Jesus que abençoe essa criatura? E quando nós procedemos assim, nós criamos a ambientação no lar dessa pessoa, em torno daquela pessoa, para que ela seja acessível, permeável às influenciações dos bons espíritos. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, é importante que a gente entenda isso. O mecanismo como essas coisas acontecem. O mecanismo como elas acontecem. E saibam disso. A gente pode fazer isso constantemente, em todos os momentos. E todos nós temos a capacidade de falar, de adoçar a nossa voz, quando a gente quer adoçar a nossa voz, não é mesmo? Como poderíamos ter um comportamento completamente ao contrário, e falar assim, você é boba mesmo, manda esse homem passear, vai fazer não sei o quê. Seria um procedimento nosso. Ia fazer alguma coisa? Não, ia só complicar a situação. E o nosso procedimento fez com que essa família se reorganizasse e todos ficaram felizes. Fizemos algum milagre? Milagre nenhum.
Se milagre ocorreu, foi o coração daquela mulher que aceitou essas sugestões boas. Se algum milagre ocorreu, foi que a espiritualidade teve a oportunidade de chegar mais próximo desses sentimentos e mudar esses sentimentos para uma construção de uma vida melhor. E é isso que nós temos que fazer. E é isso que eu gostaria de deixar como mensagem para vocês nesta noite, e nós estamos sempre prontos para fazermos a reformulação da nossa vida e da vida de todas as pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, nós temos que instituir alguns costumes, alguns hábitos dentro da nossa própria casa. Por que não instalar na nossa casa sempre alguma convivência, nos perdoando mutuamente nas nossas imperfeições, nos aconselhando mutuamente nas nossas fraquezas e tendo a paciência de suportar aqueles que às vezes não conseguem isso aí. Quando aquele marido refratário, aquele marido grosseiro, às vezes tem palavras que não convêm, a gente pode simplesmente silenciar e entrar em oração. Pedir para Jesus que tenha piedade de toda a família, especialmente daquela criatura. Ou quando encontramos uma mulher incompreensível, que às vezes se entrega a vícios do álcool, da bebida, ou de maus costumes, seja ele qual for, também deve haver a compreensão por parte do homem, da família, para ajudar a criatura a se reconciliar com Jesus, a se reformar na sua atitude mental, nas suas atitudes. Queridos irmãos e queridos irmãos, é importante que a gente saiba que a mensagem que nós trouxemos hoje do Contador de Estrelas, ela fala muito bem nos seus versos, né? Quando eu disse qual é o meu papel. Para onde é que vai a vida da gente? Não é por acaso que a gente vive aqui neste mundo. Não é mesmo por acaso. Se nós estamos aqui neste mundo, é porque aqui estão os nossos problemas, aqui estão aquelas pessoas com as quais nós temos que refazer a nossa vida, os nossos costumes, as nossas atitudes. Não adianta você sair pensando, é fácil porque ele não vive de problema. É fácil porque ele não tem o homem que eu tenho em casa. É fácil porque a mulher dele, com certeza, não é como a minha. Não é assim, gente. Seja qual for a pessoa que nós temos como nossa companheira, como nosso companheiro, essa pessoa é uma pessoa necessitada de ajuda, necessitada de socorro. E nós estamos aqui para fazer exatamente isso, procurarmos criar a paz aonde ela não existe, o bem-estar entre aqueles que não a têm. Não é por acaso que a gente vive aqui nesse mundo. Existe uma razão maior. E eu quero saber, antes do fim, saber quem sou, para onde vou, de onde eu vim. Perguntas interessantes, não é? Saber quem eu sou. Puxa vida, eu sou um espírito reencarnado aqui na Terra para aprender a viver melhor. É para isso que eu estou aqui, reencarnado aqui na Terra, né? Para onde eu vou depois de desencarnado? De onde eu vim? Vim de um mundo espiritual, carregando comigo um passado que pode ser talvez terrivelmente pesaroso, como pode ser também muito agradável, muito bom. E trouxe esse passado junto comigo para levarmos ele para o futuro. Cabe a nós nos despojarmos de tudo aquilo que era imperfeito, que não servia para nós, e deixarmos essa bagagem ruim para trás e abastecermos o nosso passado, o nosso futuro, com situações de alegria, de bem-estar, de presença de Jesus. A vida é tão maravilhosa, é tão bonita. Pena que a gente não sabe viver. E nós não sabemos mesmo, não é? Porque nós reagimos, muitas vezes, com a nossa mente física, nós reagimos com a nossa mente material, e esquecemos de que o nosso espírito é imortal. Nasceu, é verdade, não sabemos quando,
mas estamos destinados a um futuro brilhante, a um futuro maravilhoso, porque só chegaremos até Jesus se nós trabalharmos por isso. Senão ainda teremos muito trabalho, muita dor para curtir pelo caminho. Mas um dia a gente aprende, a gente conquista. Você vai aprender. Como é que a gente vai aprender? De diversas maneiras. Ou a gente pensa, raciocina e fala assim, como é que eu posso superar isso? Se a gente soubesse o valor da prece, da oração, se a gente soubesse que temos em torno de nós uma quantidade de testemunhas invisíveis que nos conhecem, sabem do nosso passado e espero que nós modifiquemos nosso passado para melhor no futuro, não é? Temos testemunhas invisíveis sempre conosco e elas estão atentas ao nosso trabalho, ao nosso progresso. Para onde é que a gente vai? Mas um dia a gente aprende, a gente conquista. E o sonho de ser feliz, um dia vai acontecer. Todos nós queremos a felicidade. E não tenham dúvida que a felicidade está à nossa espera. Encontrar essa felicidade mais cedo ou mais tarde é problema de cada um. Mas a felicidade está à espera de todos nós. Caminhar para em direção a ela pode demorar, às vezes, muito tempo, mas pode ser rápido também, dependendo da velocidade que nós colocarmos nas mudanças que temos que empreender na nossa vida. Gente, eu quero dizer para vocês que eu falo essas coisas não em desabafo. Que eu sou uma criatura extremamente feliz. Sou tão feliz, queridos amigos e amigas, que a gente espera sempre dias melhores. E sou extremamente feliz. Vocês não imaginam o quanto eu sou feliz. Vivo tenho 90 anos. Sei que a Luz é parte que muito mais. Né? Então a gente precisa falar o seguinte, pensarmos o seguinte, que a vida, tenha quantos anos tiver para o futuro, a gente está vivendo da melhor maneira possível. E procurando sempre o bem de todos. Sejamos, portanto, diligentes na nossa expectativa de progresso. Diligentes na nossa busca do bem. Queridos irmãos, queridos amigos, eu gostaria de dizer a vocês muito obrigado pela paciência que tiveram por me ouvir. Agradecer também ao Adilson e aos demais trabalhadores da casa daqui na quinta-feira, dizendo a todos vocês que nós não somos casas isoladas, somos uma casa só. E nessa casa só, todos nós nos abrigamos e abrigamos de uma maneira a receber todo o conforto que nos é oferecido. Que a bênção de Jesus esteja em nossos corações. Muito obrigado.